pessoal, sou o Heller do canal Pena da Gralha e hoje queria-vos falar um bocadinho sobre um dos itens mais importantes de equipamento para utilizar na vida ao ar livre, para quem gosta de ir para o mato, que é um instrumento de corte, mais concretamente a faca de campo. Vou só tirar a mochila das costas, preparar melhor a câmera e vamos falar um bocadinho em detalhe sobre o tipo de faca que eu escolhi e o modelo que eu utilizo. Esperem só um bocadinho então. Bom, dentro deste mundo do bushcraft e das atividades ao ar livre, a discussão sobre o tipo de faca, o tamanho da faca, os materiais da faca tem sido uma constante. Há imensas opiniões e ainda bem que assim é. Acho que em suma aquilo que eu concluí depois de ler, de ver muitos vídeos, de ler muitos reviews, acho que aquilo que eu concluí é que cada pessoa deve fazer a sua opção sobre a faca que mais gosta e que mais serve o seu propósito. Acho que ponto assente em grande parte das opiniões que tenho lido, especialmente na internet e falado com outras pessoas, há alguns pontos que a faca deve ter, que são mais ou menos ponto assente um solo comum de características que uma faca de campo deve ter. Eu vou-vos começar por mostrar o modelo que eu utilizo. É um modelo que se chama Wood Groove. Ela foi feita aqui na zona oeste, que é uma zona tradicionalmente de cutelaria. Foi feita pelo Mário Leão, da MLL Knives, e estou bastante satisfeito com ela. Eu escolhi porque tem um modelo bastante simples, não tem nada de serrilhados na lâmina, o tamanho é um tamanho ideal. Como podem ver, o cabo não se prolonga muito para lá da minha mão. O tamanho da lâmina é ligeiramente maior que os 4 dedos. Ainda assim, na minha opinião e daquilo que eu tenho utilizado esta faca, não é demasiado grande, nem demasiado pequena. O facto de ser demasiado pequena muitas vezes pode ter limitações quanto a algumas tarefas que queremos executar. Muitas vezes, por exemplo, é preciso abrir um tronco ligeiramente maior, e a técnica para podermos rachar um tronco maior, se só tivermos uma faca, será colocar a faca sobre o tronco e bater com outro bocado de madeira na ponta, nesta zona aqui da faca, bater até ela ir abrindo o próprio tronco. Logicamente, se a faca for curta demais, vai limitar, digamos, a parte que se projeta para lá do tronco que queremos cortar. Não é? Portanto, se não houver grande parte disponível aqui para bater, vai ser difícil de produzir esta tarefa. Com este tamanho de lâmina, consigo pelo menos abrir um tronco mais ou menos um ramo, neste caso, desta largura, sem problema nenhum. Logicamente, quanto maior for a faca, mais conseguiria, mas também teria algumas limitações. Por exemplo, a faca com uma lâmina maior não teria tanta capacidade de fazer pequenas tarefas de precisão. Muitas vezes fazer pequenos entalhes na madeira, ou usar a ponta para abrir pequenos furos na madeira, fazer essas pequenas tarefas que uma lâmina mais pequena, colocando por exemplo aqui o polegar, nos permite dar um controle muito maior sobre a ação da faca, e muito mais precisa e com mais esforço. Relativamente ao material de que é feito uma faca de campo, eu não sou um especialista em aços, nem tipos de aço, não é a minha área de todo, nem quero ser um especialista. Existem outras pessoas e outros vídeos que se calhar falam um bocadinho melhor sobre isto. Aquilo que eu vos posso dizer é que, na minha opinião, o mais indicado é um aço carbónico e não um aço inox. Apesar do aço inox precisar de menos manutenção, porque não enferruja facilmente, enquanto que o aço carbónico tem tendência a oxidar rapidamente e requer mais manutenção, por algum tipo de gordura na lâmina para evitar mais a corrosão. Mas o facto de ser de aço carbónico traz algumas vantagens do ponto de vista da funcionalidade no campo. Uma delas é, por exemplo, consegue, com o recurso da faca e, por exemplo, com um pedaço de rocha de dureza 7 ou mais, como no caso do sílex ou do quartzo, consigo produzir faíscas batendo nesta zona aqui da faca, e consigo produzir faíscas no embate entre o bocadinho de rocha e o metal. E isso permite depois criar fogo. Ou seja, esta é uma funcionalidade que, por exemplo, o aço inox não permite fazer.
Outra das funcionalidades que uma faca de campo deve ter, na minha opinião, é, por exemplo, esta zona aqui da faca ter um ângulo de 90 graus relativamente bem definido. Aqui não ter nenhum tipo de curvatura. O facto de ter uma curvatura vai impedir, por exemplo, também tenha a funcionalidade de raspar a pederneira. Eu vou-vos mostrar aqui a que tenho comigo sempre. E tenho aqui uma pederneira, e se esta faca tivesse aqui um ângulo arredondado, não conseguiria tirar raspas aqui da pederneira e conseguir produzir faíscas. Tendo um ângulo de 90 graus, vai permitir fazer isso. Logicamente não é só com a faca, podemos tirar faíscas de uma pederneira com um objeto aguçado, pode ser até uma rocha com um ângulo bem definido, e conseguir raspar faíscas daquilo. Mas, por exemplo, com a faca com ângulo 90 graus, vocês conseguem ver, temos esta funcionalidade no campo. Outro dos requisitos que é mais ou menos consensual que uma faca de campo deve ter é, por exemplo, a parte metálica ser uma peça inteiriça, como podem ver aqui, tudo à volta. Tudo isto, a parte interior do cabo, é toda uma peça única de metal. Existem facas que são, por exemplo, parafusadas só aqui nesta zona, ao cabo, logo isto vai ser um ponto de fragilidade. Existem outras facas que têm um espigão, digamos, um espigão de metal que pode-se prolongar até metade ou até 3/4 do comprimento do cabo. Vai ter alguma resistência, mas se partirmos por acaso o cabo, a faca torna-se muito difícil depois de manusear só com aquele espigão de metal ou até de substituir o próprio cabo. Portanto, o ideal será uma peça inteiriça, em que temos aqui estas partes laterais do cabo, são neste caso em madeira, pode ser em osso também, tradicionalmente eram feitas em osso, ou numa série de materiais diferentes, que são, digamos, parafusadas ou rebitadas ao cabo. Mesmo que se partam estas proteções do cabo, podemos facilmente substituir por outro tipo de madeira. Outra das características que eu gosto nesta faca, por exemplo, como já tinha referido, é a simplicidade. O cabo também não tem muitos trabalhados, tem aqui apenas um pequeno trabalhado que permite alguma ergonomia, mas também permite, se eu quiser, trabalhar com a faca ao contrário. Por exemplo, se eu quiser raspar, não é o melhor aconselhado, temos a lâmina virada para nós, mas permite, de certa forma, pegar em vários ângulos a faca, se eu quiser estar a fazer isto, em vários ângulos confortavelmente. Como tinha dito, uma das principais problemas do aço carbónico é, de facto, a necessidade de manutenção. Então o que é preciso ter cuidado com estas facas? Será, logicamente, após utilizações, limpar, não com água, mas com um pano, e muitas vezes por algum tipo de gordura. Pode ser gordura vegetal, gordura animal, pode ser sebo, pode ser um bocadinho de azeite, e untar a lâmina toda e as partes metálicas para evitar a corrosão. Normalmente a faca é utilizada aqui, numa bolsa. Neste caso tenho uma bolsa em pele, uma bainha, neste caso, e pode estar presa no cinto. Eu nem sempre utilizo aqui presa no cinto. Esta é uma forma muito prática de manter a faca segura e facilmente acessível quando estamos no campo a trabalhar, mas muitas vezes eu opto por ter a mala dentro de um bolso lateral da mochila, facilmente acessível e consigo ir lá buscar, fazer algumas tarefas, voltar a guardá-la, ou tiro-a do cinto e ponho-a dentro da mochila. As facas de campo, importa também referir isto, que a faca de campo não é uma arma, isto é apenas uma ferramenta de corte funcional. É exatamente como se fosse uma faca de cozinha, ou tem a funcionalidade de uma faca de cozinha, que serve para um determinado propósito, e aqui no campo esta faca não serve para defesa pessoal, por exemplo, serve só, única e exclusivamente para executar tarefas, auxilia no executar tarefas, e é uma das ferramentas mais fundamentais, porque tendo uma faca, como já puderam ver, podemos processar madeira, podemos fazer fogo com ela, quer através de raspar uma pedra ou uma pederneira, ou inclusive processar madeira para fazer fogueiras, podemos cortar corda, ou seja, podemos construir recipientes. Uma faca é, no fundo, ou um instrumento de corte, neste caso em forma de faca, é no fundo uma das ferramentas mais fundamentais que nós devemos ter sempre connosco. Podemos perder o resto do equipamento todo, um abrigo,
a tenda, o tarpe, podemos perder a corda, podemos perder um contentor ou o cantil que tínhamos connosco, mas a faca é sempre a opção número 1 a ter connosco, porque uma faca, e obviamente com os conhecimentos, não é preciso ter conhecimento para executar as tarefas, com uma faca conseguimos depois fazer, ou tentar fazer todas as outras coisas, construir um abrigo, portanto ramos, tentar fazer corda, processando fibras, embora seja moroso, mas é possível. Portanto, a faca é uma espécie de companheiro, o melhor companheiro de campo que nós podemos ter, ou melhor companheira de campo. Okay? Bom, eu espero que tenham gostado do vídeo, foi apenas uma pequena opinião sobre a faca e a faca que eu costumo utilizar. Como tinha dito no início do vídeo, este tema é muito amplo, a discussão, toda a gente tem a sua opinião diferente sobre o tipo de faca que deve ser utilizado, ou a faca número 1 para o bushcraft ou para as atividades ao ar livre. Acho que em suma é essa pluralidade que faz com que seja tão rico este tema e tão interessante de explorar. E acho que no fundo devem fazer as vossas próprias escolhas, experimentar com aquilo que mais gostam, aquilo que não funciona, tendo em conta, logicamente, alguns princípios básicos de funcionalidade que acho que são importantes e devem ser, digamos assim, partilhados por toda a comunidade de entusiastas do ar livre. Espero que tenham gostado do vídeo e se tiverem alguma dúvida ou comentário, podem fazê-lo nos comentários por baixo do vídeo. Aquilo que souber responder, terei todo o gosto em fazê-lo. Obrigado e até à próxima.